Provérbio 15. Eu marquei o primeiro versículo. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu cresci ouvindo meu pai falando isso. Você pode até estar certo, mas se você for falar com alguém com grosseria, a pessoa pode até ser que esteja errado, mas a pessoa vai ficar irada não pela correção, pela forma como foi falado. Então essa é uma das verdades bíblicas. A resposta calma desvia a ira. Faz o teste. Quando alguém estiver nervoso, exaltado, fale com calma. Fale baixo, pausadamente, com calma, e a pessoa aos poucos vai se acalmando. Estou falando de condições normais, tá, irmãos? Não estou falando de uma pessoa embriagada, não estou falando de uma pessoa que esteja sob efeito de drogas, não estou falando sobre uma pessoa que esteja endemoniada, tá? Uma situação em que a pessoa se exaltou por algum motivo, a palavra branda vai acalmar a pessoa, vai desviar a ira. Estando certo ou estando errado, esse é o padrão bíblico. É difícil? É claro que é difícil. Estou falando que é fácil, não. Estou falando que o correto é esse aqui. É o padrão bíblico. A palavra calma desvia o furor. Ela apaga. Ela apaga a ira. Pense no incêndio. Se você joga água, o fogo vai apagar. Se você chega com um galão de gasolina e joga em cima, vai queimar mais ainda. Então isso faz parte da sabedoria. E todos nós aqui estamos em busca de sabedoria. É verdade ou não? Então nós temos que aprender com a palavra de Deus. Eu preciso aprender. Eu preciso. Às vezes eu luto com... Às vezes não. Todo dia eu luto contra o meu temperamento. E aquele momento, pá! Você estoura. Né? Às vezes você fala ríspido com a pessoa. Está errado. Aí depois você tem que ir atrás, remendando, de perdão. Não porque você esteja errado, às vezes você está certo, mas a forma como você falou. Isso aconteceu ontem lá em casa, né, Cris? Foi ontem que eu briguei com a Esther? Anteontem, né? Eu briguei com ela, falei bem alto, bem ríspido. Eu não gritei, eu falei muito ríspido com ela, ela murchou no cantinho e chorou. Até errado, eu nem lembro mais o que ela tinha feito, que eu zanguei com ela. Mas eu passei do tom, tipo assim, depois eu chamei ela. Vem cá, minha filha. Você me perdoa pelo jeito que eu falei com você? Você está errada, tá? Você está errada, você fez isso, não faça mais isso. Você me perdoa por ter sido grosso com você e tal. Estou tentando, irmãos. Estou tentando. Não precisa ir de longe não, a gente estava trabalhando aqui, né? Eu estava lá em cima da escada, ela me deu uma crise de... Lembra? Eu fiz uma grosseria com o Mauro aqui, depois eu pedi perdão a ele. Isso acontece. A gente errar, vai acontecer. O problema é quando a pessoa não tem humildade para reconhecer e pedir um perdão sincero e tentar melhorar. Ok? Então, a palavra branda, a resposta calma, desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Se você tiver uma caneta ou alguma coisa aí, marque esse provérbio. Ele é importante. Isso é algo prático e rápido, de rápida percepção para as nossas vidas. É fácil entender e compreender isso. Eu marquei o versículo 13 aqui, lembrando aos irmãos que os assuntos são bem aleatórios, tá? Aqui tem o seguinte, vamos falar do estado de espírito. Antes de nós falarmos do versículo 13, deixa eu pular para o 18, que tem a ver com a questão da resposta branda, a resposta calma. O 18 diz o seguinte: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Você vê que tem a ver, eu até fiz uma ligação aqui
Marquei uma ligação na minha Bíblia de um versículo para o outro. Porque tem a ver com o versículo 15. Uma pessoa que é irritável, ou seja, aquela pessoa que se irrita fácil, já vive irritada, ela vive no meio de confusão. Eu conheço pessoas assim. Tenho vizinhos assim. Pessoa que não pode ser coincidência. Você tem 100 pessoas morando numa região do bairro e só uma vive em confusão. Quer dizer, todo mundo é errado e só um que é certo. Uma hora é confusão com uma, outra hora é confusão com o outro, outra hora é confusão com aquele, outra hora é confusão com aquele, uma hora está brigando, xingando, daqui a pouco a polícia já está na porta do camarada. Uma pessoa irritável, que vive em dissensão. Mas quem é paciente, acalma a discussão. Eu já tive oportunidade de, no aconselhamento, de uma pessoa muito exaltada, falando até em matar, no aconselhamento e conversando com aquela pessoa, lógico, o Espírito Santo ajudando, né? Guiando, direcionando, mas e depois do aconselhamento a pessoa sair diferente, é com outro ar. Por quê? Porque você vai acalmando a pessoa e vai mostrando com aquela pessoa que as coisas não são daquele jeito, vai com palavras calmas. Eu me lembro de um conhecido que queria matar a esposa, por causa que ele descobriu que o filho que ele tinha registrado, que ele achava que era dele, não era dele. E achou até um amigo, né, até que emprestasse uma arma para ele, né, grande amigo. Eu fui o único, segundo ele, que aconselhei ele ao contrário. Os outros colegas, amigos, tudo botando fogo. Mata mesmo, some com o corpo, faz isso, faz aquilo. Eu consegui ainda mostrar para ele que ele estava errado. Conversando com calma, ele disse, você está contra mim? Chegou até a falar, você está a favor dela, vai lá ficar com ela. Eu disse, cara, você me respeita. Você me respeita. Tá? Não estou falando que ela está certa, não, mas se você fizer isso aí, não tem justificativa. Eu comecei a mostrar para ele o tanto de erro que ele já tinha cometido. Se ela fosse te matar pelas vezes que você errou com ela, eu teria que te matar 10 vezes ou mais. E fui acalmando ele. Irmão, é aquele negócio, o camarada faz besteira a vida inteira. A hora que ele faz alguma coisa com ele não quer aceitar. É complicado. Faz parte do ser humano. Enfim, com toda a calma eu vi ali que se eu exaltasse com ele, mesmo a hora que ele, em alguns momentos ele se virou até contra mim, se eu me exaltasse ali, ele ia ficar mais nervoso, ia sair dali, talvez até ia concretizar o que estava querendo fazer. Mas na conversa, calma, a fúria e a ira foi dissipada. Aquilo que era raiva, que ele chegava a espumar pelo canto da boca, passou para lágrima. Começou a chorar. E ali Deus acalmou o coração dele. Então, irmãos, que nós tenhamos isso na nossa mente e vamos tentar aplicar isso nas nossas vidas. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que se esforçar. O versículo 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Aqui ele está falando do estado de espírito. Uma pessoa que está alegre, a Bíblia vai dizer que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando uma pessoa está alegre, contente, você consegue perceber. O semblante dele é diferente. E da mesma sorte, quando uma pessoa está abatida, angustiada, o espírito dele está oprimido. Você percebe no semblante da pessoa que alguma coisa está acontecendo, ele não está bem. Quando acontecer isso, que nós venhamos a saber identificar. Uma pessoa tiver com o espírito oprimido, abatido, passando por problemas, às vezes ele precisa de uma oração, de uma palavra de incentivo, uma palavra amiga. Uma pessoa que cometeu um erro, está sofrendo as consequências do erro, não adianta você ficar a vida inteira jogando na cara da pessoa. Ele está passando por isso tudo porque errou, né?
Tem um momento que você tem que chegar e falar, não, a pessoa já sabe pelo que está passando, o porquê que está passando, agora é hora de estender a mão e levantar a pessoa. E ajudar. Versículo 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Versículo 17. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. São coisas práticas da vida. Eu já vi pessoas que tinham uma vida boa, financeiramente estável, não tinha paz. A pessoa nem querer voltar para casa. Porque vivia um inferno dentro da casa. A casa muito boa, tudo novo, de tudo, e não querer voltar para casa, porque a casa não tinha paz. E vi também o caso onde o camarada morava com a mulher dentro de um barraco de tábua. Madeirite, a camarada ia construir ainda, com muita dificuldade, ele fez uma casinha para ferramenta. Fez um barraquinho para botar ferramentas e ali ele dormia com a mulher dele, dentro daquele barraquinho. E o camarada cavando o buraco e a mulher carregando os baldes de terra, tirando. Ele mesmo fazendo a massa, a mulher ajudando a virar. Eu via aquilo ali, eu ficava vendo a maior dificuldade, mas ali tinha alegria, tinha felicidade, tinha companheirismo. Isso causava inveja nas pessoas. Eu ainda me lembro um dia que um camarada lá que se achava o dono do bairro, o rico do bairro, foi lá e colocou fogo no barraco do cara, com o cara dentro. Lembro até o meu pai ajudou a apagar o fogo, tudo. Porque ele achava que a pessoa ia fazer um barraco ali do lado da casa dele, ia desvalorizar o patrimônio dele e tal. Ele teve essa dedução, né? Por ver aquela situação. É a diferença de uma pessoa que não tem paz, tem bens, tem situação estabilizada, mas não tem paz na vida. Hoje, o camarada tem uma casa lá muito boa, esse que estava construindo no barraquinho, uma casa boa, não é mansão, mas uma casa muito boa, bem feita, com terraço. Deus abençoou ele, garagem, com portão, tudo direitinho. Eu fico muito feliz de ver isso, porque eu vi como é que começou. Enquanto o outro lá continua na vida sem paz, lar todo virado de cabeça para baixo, não fala com os irmãos, não fala com a irmã, não fala com os vizinhos, se dá mal com um monte de gente, de que adianta? Então, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza e inquietação. Uma outra questão aqui é aquela pessoa que enriquece por meios ilícitos. Enriquece por meios ilícitos, ou seja, por corrupção, ou seja, dando golpe nas pessoas, ou seja, por meios ilícitos, contra a lei, contravenção ou qualquer outro tipo de coisa. Como, por exemplo, alguém que é traficante de drogas, enriquece, tem muito dinheiro, mas não tem o prazer, por exemplo, de ir a uma praia e se assentar ali na beira da praia e tomar uma água de coco. Não pode fazer isso. Nem aonde ele mora ele tem paz, ele não pode sentar, ele não pode ir num restaurante, numa lanchonete e sentar de costas para a rua, ele não pode. Há muitas pessoas que são assim, não só pessoas que vivem do mundo do crime, não. Do crime que eu digo assim, né? Traficante, ladrão, essas coisas não. Pessoas que vivem na corrupção, dando golpe nos outros, também não tem paz. Eu conheci uma pessoa que tinha uma empresa, não era grande, mas tinha, e dava golpe nas pessoas. Tinha uma oficina grande, muito grande, conhecida e tal, e pegava alguns carros e ia enrolando os clientes, pegava o dinheiro, depois ele sumia, ia embora. Depois que passava 1, 2 anos, ele voltava, porque lá onde ele foi, ele já tinha feito a mesma coisa, e fazia isso direto.
Não tinha inquietação, eram pessoas lá na porta direto, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou pegar, cadê, é safado, não sei o quê. E infelizmente a pessoa ainda era pastor, né? Para poder melhorar tudo, né? Aí depois toda a pessoa vira e fala assim, todo pastor é safado, pega e bota tudo no mesmo saco. É uma dedução burra e irresponsável, mas as pessoas acabam trilhando por esse caminho, né? É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. É o mesmo princípio, é a mesma coisa. Melhor comer um arroz com ovo. É gostoso, né? Mas eu digo pela simplicidade, porque você fazer o arroz e o ovo é barato. Ainda é, né? É mais barato que comprar um quilo de contrafilé. Não é verdade? É melhor comer um arroz com ovo, onde tem amor, onde tem paz, do que a pessoa está participando de banquetes, mas não tem uma vida de paz. Eu canso de ver isso. A pessoa bota o churrascão no terraço e está ali, ó, cheio das amizades, cheio dos amigos, mas não chega a terminar a festa. O pau já quebrou, é brigaiada. Não tem paz. É ódio. As pessoas que estão em volta daquela pessoa não estão porque amam, estão porque tem interesse. Eu li uma coisa interessante e é um princípio que a gente percebe na vivência. Você só conhece os verdadeiros amigos, depois eu vou ler, tem um provérbio a respeito disso, é no momento da dificuldade, não no momento de fartura. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quando alguém domina um assunto, ok, ele já passou por esse processo de aconselhamento, de pesquisa. Então ele domina determinado assunto, não precisa, né, de estar buscando tanto conselho. Mas em muitos momentos das nossas vidas, acontecem situações em que nós não estamos acostumados. Situações que nos são estranhas. Como lidar? Como lidar com um desafio a qual você não sabe, não faz ideia de como superar, ou uma situação que você não sabe como agir? O que é que você faz? Enfia os pés pelas mãos ou busca conselhos? Eu ouvi um conselho uma vez de uma pessoa bem experiente, já de cabelos brancos, que disse para mim assim: quando você tiver alguma dúvida, se não souber o que fazer, faça a mesma pergunta para 10 pessoas diferentes. E veja ali qual é a média das respostas. Já pararam para pensar nisso? Em tudo. Eu fui fazer um serviço lá em casa, eu não sou pedreiro, mas pela dificuldade de mão de obra, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, de carpinteiro, de tudo. Dificuldade de achar pessoa que queira trabalhar por um preço justo. Não estou falando de graça, não. Preço justo. Porque quando você acha o camarada disponível, o camarada quer arrancar o teu rim. Ou é aquele camarada que não é profissional. É o que a gente chama por aí, um pingaiado, é meia colher, e ele vem para fazer um serviço, ele vai te dar mais prejuízo, porque ele vai estragar o seu material. Depois você vai ter que arrebentar e fazer de novo. O profissional de verdade é difícil de você achar. Eu passei por isso. Chamei um camarada para fazer um orçamento para mim, era para colocar piso na sala, no quarto da Stephanie e no meu quarto. E colocar 2 portas. Na época, isso tem mais de 10 anos. Bem mais, né? Tem uns 13 anos isso, né? O cara na época me cobrou R$4.100. Até pensei, será que ele vai dar o material?
disse, amém, meu amigo, vou continuar pesquisando o preço. E não achava. Orçamentos muito altos, você quer saber de uma coisa? Eu vou pegar e vou fazer isso aí. Eu lembro até que a Cris falou assim, mas vai dar errado e se der errado? Eu falei assim, eu vou começar. Se eu ver que não tem jeito, eu arranco o que eu comecei e aí a gente paga esse valor absurdo aí que estão cobrando. Eu lembro até hoje que com 300 e poucos reais, João, só para tu ter uma ideia de quanto valia o dinheiro na época. Eu comprei maquita, eu comprei linha, eu comprei esquadro, comprei aquele plumo de régua. Eu comprei um monte de coisa. 300 e poucos reais, só para tu ter uma ideia de quanto que valia o dinheiro. Eu comprei colher, comprei aquela desempenadeira de metal, comprei tudo que eu precisava. E aí? E aí que eu peguei e liguei para um amigo de longe, falei assim, meu amigo, eu quero botar um piso aqui, como é que eu faço? Aí ele me deu as dicas. Ele, ó, tem que passar, coisa que eu não sabia, tem que passar massa no piso também. Tem gente que não coloca e depois começa a soltar. Não esqueço disso até hoje. E eu lá, massa no piso, massa ali, estiquei a linha direitinho. Ele falou assim, ó, o piso inteiro começa na porta, o acabamento vai para os cantos. Não esqueço disso. Eu nem tinha noção, eu ia fazer errado, mas busquei conselho, por quê? Não dominava. A parte elétrica é a mesma coisa, vocês estão vendo eu mexendo aí na parte elétrica aqui da igreja, aqui, fazendo algumas coisas, lógico que não sou profissional, tem coisa que não dá mesmo, mas o básico dá para fazer, eu aprendi em casa. Eu chamei o eletricista, ele me deixou 3 dias esperando em casa. E não ia, cada dia uma desculpa. Até que eu falei para ele, não vem mais não. Eu mesmo vou fazer. Lembra disso, amor? Coloquei quadro de disjuntor, fiz tudo. Tudo buscando conselhos. Ligo para um, ligo para outro, e aí, como é que eu faço? A primeira pessoa que eu liguei foi o meu pai. Meu pai me incentivou. Não, parte elétrica não tem erro, não. Parte elétrica nunca vai ficar errada, ela não aceita erro. Ai, Jesus, quanto choque eu tomei. Mas ficou lá, ficou pronto o serviço. Está lá até hoje. É buscar conselhos. Hoje nós temos, por exemplo, as redes sociais, né? Tem gente que as redes sociais para ele é só para perder tempo. Não, as redes sociais ensinam de tudo. Nas redes sociais eu fui olhar, procurar saber como é que o pessoal assentava piso, as manhas, as técnicas, a parte elétrica a mesma coisa. A minha garagem, a entrada, eu que fiz a fundação, a sapata, a cinta, levantei as colunas, bati a lajezinha onde fica o telhado em cima, coloquei as telhas, e sempre no YouTube, seguindo o pessoal, para poder aprender, é buscar conselho. Faz assim, estica a linha tal, e eu vendo, então é assim, então é assado, tá? E fui aprendendo e fiz, até que pessoas paravam o carro para perguntar, poxa vida, o serviço está ótimo, hein? Quanto que você cobra? Vai lá fazer um serviço para mim? Eu falei assim, não sou pedreiro não, estou fazendo para mim. Um camarada que parou e falou assim, eu nunca vi um embolso assim. Eu olhei para o embolso e falei assim, meu Deus do céu, que tipo de gente que está trabalhando para ele? Porque o embolso estava normal, não tinha nada demais. Mas é o quê? É buscar aconselhamento. Quando você não sabe de uma coisa, busca aprender. Isso serve para tudo. Eu estou dando esses exemplos aqui, mas não é só esses exemplos. Eu quero que vocês entendam o princípio. É o princípio. Quando você não conhece, quando você desconhece determinado assunto, vai buscar orientação, vai buscar conselhos. Os planos fracassam por falta de conselho. Mas aonde tem conselho, os planos são bem sucedidos. Então, aprenda esse princípio prático para toda a vida. Principalmente os que são mais jovens. Normalmente, quanto mais a gente vai vivendo, normalmente, existem exceções. Tem gente com 60 anos que não tem maturidade, é criança. É igual criança, adolescente. Mas normalmente, a pessoa, quanto mais tempo tem de vivência, mais bagagem de experiência ele vai adquirindo. Então, se uma pessoa tem mais tempo de vivência do que você, chegue até ele, peça conselho. É mais provável que ele tenha um conselho bom para poder te dar do que uma pessoa que é da sua idade ou mais jovem, ou da mesma idade. Não vai saber te aconselhar, dificilmente.
Lembra do caso de Roboão, filho do rei Salomão, que foi pedir conselho com os anciãos e foi ouvir o conselho dos jovens da idade dele. Ele preferiu seguir o conselho dos jovens da idade dele e desprezar o conselho dos anciãos. O que aconteceu? O reino se dividiu. E ele só ficou com uma parte do reino, em 2 tribos, por causa da promessa de Deus a Davi. Porque ele foi um tolo. Um tolo. Não quis ouvir conselhos dos anciãos para ouvir conselhos dos mais jovens com ele, que estavam dando um conselho insensato para ele. Versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Deus não tem compromisso com os ímpios, mas Ele sempre atende aqueles que são justos. Não estou dizendo que Deus vai fazer tudo o que os justos querem, não. Mas Deus nunca vai desprezar a oração de um justo, nem que seja para ele responder não, mas Deus vai responder e sempre vai se mostrar presente. É diferente do ímpio. Deus não tem parte com o ímpio. Às vezes nós nos pegamos e a gente vê pessoas que às vezes comentam, né? Ah, por que o ímpio tem as coisas? O ímpio prospera. E nós que somos justos, passando aperto. Eu não sei o círculo de amizade de vocês, o círculo de convivência de vocês, mas eu escuto isso por várias vezes, não poucas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, voltando lá naquele versículo que nós lemos atrás. É melhor comer alface com paz. Lembram? Do que ter tudo e não ter paz, viver na inquietação. Às vezes tudo que nós precisamos, e eu lembro que, lógico, isso é bíblico, né? Mas eram conselhos que meu pai me dava, sempre falava e dizia que o homem ele é insaciável. O homem nunca vai estar satisfeito com o que tem. Sempre vai querer mais. Ele pode ter $1 trilhão na conta bancária, ele vai querer mais. Uma pessoa só é rica de verdade quando ele está satisfeito com o que tem. Então isso faz toda a diferença. De uma pessoa que vive em paz, que come um arrozinho com ovo, mas vive em paz, está feliz. Você olha no semblante dele, tem alegria, tem tranquilidade, ele está em paz com o que tem. E há pessoas que estão andando de carro importado e não tem paz, não tem sossego na alma. Eu quero dizer para vocês é que há muitas diferenças entre o ímpio e o justo nunca deve invejar o ímpio. Porque o principal motivo é de que o Senhor está longe dos ímpios, ou seja, Deus não tem nada com os ímpios, mas Ele sempre vai atender o justo. 30. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem não gosta de receber uma boa notícia? Vocês já repararam que tem pessoas que dá gosto de ficar perto? Pessoas que só te colocam para cima, são animadas. A gente usa dizer até, são pessoas positivas. Sempre tem uma palavra de ânimo. Ah, isso aí vai passar. Daqui a pouco você já não está nem lembrando mais. Vamos embora. Vamos para frente. Essas pessoas com ânimo, é bom, se sente bem até de estar perto. E há também o contrário, né? Há aquelas pessoas que você pode estar até animado, alegre, feliz, e a pessoa consegue roubar a tua alegria e a tua felicidade, porque ele vem com uma carga negativa, uma carga de desânimo, não consegue ver o lado positivo das coisas.
Porque a pessoa negativa, até nas bênçãos, ele vê problema. A pessoa positiva, até nos problemas, ele vê a bênção. Quer ver só? Você está passando por prova? Tá. Porque Deus está provando o seu caráter. Deus está te aperfeiçoando. Você vai passar por isso aí, no final, você vai ser uma pessoa melhor. Agora, a pessoa que tem um espírito negativo é aquele que é conhecido como ladrão de felicidade. Já ouviram falar disso? O ladrão de felicidade? Eu ouvi uma vez, não lembro onde, o cara contando que o cara todo feliz, tinha feito uma grande reforma na casa dele, as coisas tinham melhorado, aí ele chamou um amigo e foi mostrar para o amigo as melhorias que ele tinha feito na casa. E tudo que ele falava, o amigo jogava ele para baixo e via um lado negativo. Olha, consegui colocar porcelanato. Ih, mas isso aí escorrega. Isso aí alguém pode cair, bater a cabeça. Jogando para baixo. Ó, coloquei portão automático na garagem. Ih, rapaz, eu no teu lugar não colocaria não, você tem criança. O número de criança que morre espremido em portão automático é grande. Você não devia ter feito isso não, é perigoso. E só jogando para baixo. Tudo que o cara falava, eles são chamados ladrões de felicidade. Afasta dessas pessoas. Afasta. Já vi isso acontecer. Sou todo feliz, todo alegre, e é o outro jogar um balde de água fria na pessoa. É o oposto. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. É muito bom estar perto de pessoas com boas notícias. Quando eu digo boas notícias, irmãos, eu quero trabalhar esse aspecto, porque às vezes as boas notícias elas saem até de notícias ruins. A diferença é quem está trabalhando a notícia. 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Bem, eu falei bastante sobre o temor do Senhor. Eu sempre tenho falado do temor de Deus. O temor de Deus não tem meio termo. Ou tem, ou não tem. Não dá para ter um pouco de temor do Senhor, não. Ou você teme a Deus, ou você não teme a Deus. O temor do Senhor, nós só conseguimos expressá-lo quando nós estamos longe dos olhos daqueles que nos conhecem. Vocês conseguem entender isso? Só dá para demonstrar o temor do Senhor verdadeiramente quando você está longe das pessoas que te conhecem, quando você não está debaixo do olhar do papai e da mamãe, quando você não está diante do olhar da esposa, do marido, do namorado, seja lá o que for, do patrão. Só dá para demonstrar o temor do Senhor quando nós não estamos. Porque, irmãos, quando nós estamos diante do olhar das pessoas para quem nós estamos nos relacionando, dificilmente uma pessoa vai fazer uma besteira. Ele vai manter uma postura. Em psicologia existe aqueles 3 pontos, né, da personalidade: aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós realmente somos e aquilo que nós pretendemos alcançar. É longe do olhar das pessoas, nós demonstramos o temor do Senhor. Lembram de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia? Falamos disso na sexta-feira. Longe do olhar dos rabinos, longe do papai, da mamãe, separados na corte real, eles optaram por permanecer fiéis a Deus. Isso é temor. Enquanto outros, da mesma cultura, da mesma linhagem, do mesmo ensinamento, se entregavam aos prazeres oferecidos por aquele sistema mundano. O servo de Deus, ele teme a Deus porque ele ama o Senhor. Não precisa de ter ninguém de olho em cima, não.
temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Versículo 16. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Muitas vezes nós fazemos planos, mas esses planos são muitas vezes frustrados porque não pertencem a Deus. Oi? Mudei, está no 16. É porque do versículo 33 eu pulei para o 16, está na sequência. Capítulo 16, versículo 1. Então, muitas vezes nós fazemos planos, mas eu até vinha conversando com Cris dentro do carro, e eu falei com ela, se for a vontade de Deus, tudo vai acontecer para que as coisas deem certo, vai se encaixar. E é assim que funciona. A gente não entende, mas Deus faz um rebuliço, Ele faz as coisas acontecer e às vezes nós ficamos surpresos, surpreendidos. Deus faz as coisas acontecer para que o propósito dele seja cumprido. É diferente quando o homem planeja e quer fazer pelas próprias forças. As coisas começam a dar errado e o camarada está insistindo, está dando errado, está insistindo, está dando errado, está insistindo. Por quê? Porque não orou, não buscou direção a Deus e está quebrando a cara. A resposta vem da boca do Senhor. O homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. O versículo 2, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Já ouviram aquele jargão popular? O que tem? Não tem nada a ver. Deus conhece o coração. Essa é uma verdade, mas não no contexto que a pessoa aplica. A pessoa quer dizer que Deus só conhece o coração para poder justificar uma vida de iniquidade. Iniquidade é pecado continuado, é quando a pessoa peca e não se arrepende, ele continua insistindo e vivendo no pecado. E quando ele é confrontado pela situação da sua vida, ele vai dizer o seguinte: mas Deus conhece o coração. Ele coloca isso num contexto para poder tentar se justificar, mas aqui está dizendo que o seguinte: o Senhor, os caminhos do homem, todos os caminhos do homem, lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Diante dos olhos do Senhor, ninguém consegue mentir. A gente pode tentar mentir até para nós mesmos. Existe uma técnica psicológica que a pessoa fala com ele mesmo na frente do espelho. Fala uma mentira todo dia. Às vezes ele mesmo passa a acreditar na mentira dele. Entre aspas, tá, irmãos? Eu posso mentir para vocês, vocês podem mentir para mim, mas para Deus ninguém nunca vai mentir. E um dia todos nós seremos julgados. Deus conhece e avalia o espírito. Irmãos, isso aqui era para causar grande temor na gente. Porque às vezes nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, achando que a nossa vida está tudo bem. Não, irmão, tem muita coisa para melhorar nas nossas vidas. Por isso que nós temos que ter sempre humildade diante de Deus e sempre estar em lágrimas, buscando a Deus misericórdia, buscando a Deus que Ele venha fazer com que nós venhamos a melhorar. 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Alguém pode discordar disso aqui, sabe por quê? Porque não entrega nas mãos do Senhor o que faz. A pessoa não entregar nas mãos do Senhor não é assim: Senhor, eu vou fazer tal coisa, tá? Me abençoa aí. E enfia os pés pelas mãos. Não. Entregar os planos na mão do Senhor é buscar a resposta. Senhor, é da tua vontade? O Senhor quer que eu faça isso? Senhor, se for da tua vontade, abençoa, permita, abre as portas, move o meu coração para isso. Senhor, se não for, retira, me impede, coloca empecilhos. Eu sempre faço essa oração. Me impede, me restringe, sim, e Deus faz isso quando nós colocamos nas mãos do Senhor. Então,
Entregue para Deus, consagre ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque se estiverem de acordo com a vontade do Senhor, você será bem-sucedido. Senão, tu vai quebrar a cara. Tu vai se arrebentar. Eu não estou jogando praga em ninguém, não. Eu estou falando para vocês porque é o que a Bíblia diz. Então, tudo que você for fazer, consagra a Deus. Arrumou um emprego? Ora, entrega nas mãos do Senhor. Será que é de Deus? Ora. Ora, eu já estive em sala para poder trabalhar. E quando me falaram, é assim, assim, assado, eu vi, não, isso não é de Deus. Na hora. Isso não é de Deus, estou fora. Tem coisas que vêm para tirar a gente. Há relacionamentos, sejam eles amorosos ou sejam eles de amizade, que não são de Deus. Vem para te atrapalhar, vem para te atrasar, ou vem mesmo para te parar ou te fazer cair. Ora, se a pessoa não entrega nas mãos do Senhor, isso é projeto, gente. Aí não entrega na mão do Senhor, faz o que o coração quer, se arrebenta. Agora, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, eu não sei quem já teve experiência com isso, mas eu já vi acontecer comigo. Eu orar e falar, Senhor, se não for de Ti, não deixa dar certo. Não deixa eu ir, não deixa concretizar, não deixa acontecer. E daqui a pouco eu começo a ver as coisas dando para trás e movendo, eu não falar nada. Quantas vezes eu já virei para a Cris e falei assim, Cris, não fala nada. Fica calada. Deixa acontecer. É plano do Senhor. Deus está agindo. E a gente, quando a gente ora, a gente sabe. Sabe ou não sabe, João? Você percebe as coisas acontecendo, você vê, é o agir de Deus. Mesmo que seja contrário às nossas intenções. Porque o coração do homem, aprendam isso, o coração do homem é enganoso. A resposta certa vem da boca do Senhor. As pessoas não querem acreditar nisso, vai viver a vida arrebentada, só quebrando a cara. Porque não busca Deus, não busca orientação e não entrega os caminhos e os planos nas mãos do Senhor. Consagra ao Senhor. Tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor, versículo 4, faz tudo com um propósito. Até os ímpios para o dia do castigo. Isso aqui é forte, tá? Isso aqui é forte. Tema de muitos debates por aí, e até hoje se debate isso aqui. Por um lado, existe uma teologia humanista que não aceita que Deus é soberano. Dizem que Deus é soberano, mas é uma soberania restringida à vontade do homem. Porque é o homem que... Não. O camarada que gravou um vídeo de uma palestra, uma pregação, será ele dizendo que Deus tem a caneta onde ele escreve o nosso destino. Ah, coisa linda, né? Mas a borracha está na mão do homem. E depois quer falar que Deus é soberano? Que soberania é essa? O Senhor faz tudo com um propósito. Tudo tem um propósito nas ações do Senhor. Tudo. Até quando Deus nos prova ou nos abençoa, tem propósito. Tem propósito. Deus está nos ensinando e nos aperfeiçoando em tudo. Até nas lutas. E aqui, Deus faz tudo com um propósito. Até os ímpios para o dia do castigo. Dorme com um negócio desse? Pode discordar à vontade, mas é o que está escrito. Pode dar cambalhota teológica. Deus é soberano, Ele faz o que quer. Ah, mas eu não concordo. É direito teu. Não concorda. Mas Deus não vai deixar de ser Deus por causa do machismo do homem, não. Então nós temos que ter muito temor, porque tudo que Deus faz, Ele faz com propósito.
Quando nós estudamos e nos debruçamos para estudar os decretos eternos de Deus, ou você se desespera, ou você se acalma nas mãos do Senhor. Porque tudo está nas mãos dele. Ou você acredita nisso e descansa o teu coração, ou então você não crê e se desespera, porque aí o seu Deus vai ser você mesmo. E não adianta, de qualquer forma vai dar errado, porque o propósito de Deus é o que vai prevalecer. Não é o salmista que diz que eu deito em paz, coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo? Uma vez, uma pessoa virou para mim e falou assim: não sei como é que você consegue dormir tão tranquilo. Sabe o que é isso? As preocupações não é que nós tenhamos que ser irresponsáveis, não é isso. O que é para nós, a gente resolve e a gente faz. Aquilo que não é para nós, ou seja, está fora do nosso alcance, está fora do nosso controle, é para Deus. Você busca em oração e entrega na mão do Senhor. Não depende de você. Por exemplo, eu consigo controlar as outras pessoas? Eu não consigo. Eu não estou dentro da mente de vocês, eu não tenho esse poder. Você sabe o que eu faço aqui? Eu ensino a palavra, estou falando agora do contexto da igreja. Eu ensino a palavra, eu prego a palavra, e a minha oração é para que o Espírito de Deus trabalhe em cada vida e em cada coração. É o que eu posso fazer. Eu não posso manipular. Eu não tenho como entrar dentro das mentes, dos corações. Isso aí é coisa de Deus. Então, irmãos, nós temos que entregar tudo para Deus e entender que Deus faz tudo com um propósito. Quando nós entendemos isso, ou a gente confia no Senhor, ou a gente se desespera. Se nós confiamos no Senhor, então nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos dele. Descansa. Viva uma vida de oração, viva uma vida de consagração e descansa no Senhor. Se uma pessoa não tem uma vida de oração, não tem uma vida de busca no Senhor, vai ser muito difícil descansar nele. Aí vai viver preocupado, não vai dormir. Está faltando aí relacionamento com Deus. Versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho é o que faz a pessoa cair. O orgulho é quando a pessoa acha que já sabe. Ele acha que sabe. O orgulho é quando a pessoa tem confiança em si mesmo, não em Deus. É quando a pessoa não quer ouvir conselhos. É quando a pessoa ignora riscos e perigos. Age com imprudência. Orgulho. O orgulhoso, ele nunca aceita que está errado. Vocês devem, em algum momento da vida de vocês, terem conhecido alguém assim ou conhecem alguém assim. Ele sempre acha que tem razão. Sempre acha que está certo. Ele nunca tem a disposição de dar um passo atrás. Reconhecer que precisa parar, reavaliar, rever conceitos. Irmãos, o orgulho precede a ruína. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Nós precisamos entender isso, trazer isso para as nossas vidas. Eu conheci pessoas orgulhosas que foram a zero. Estou falando de servos de Deus, um chamado na vida, mas se entregou para o orgulho e teve a sua vida arruinada, até o momento de reconhecer a Deus e ter uma vida de humildade, buscar em Deus a humildade, reconhecer, eu estou errado, preciso de pedir perdão para muita gente e começar a rever os conceitos,
Aí Deus começa a abençoar de novo. Todo orgulhoso, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair. É bom nem estar perto. A Bíblia vai dizer que nós devemos nos analisar, não é isso? O orgulhoso analisa a si mesmo e eu acredito que ele vê um semideus, né? Porque ele nunca está errado. Mas o humilde vai sempre buscar de Deus a direção. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Versículo 17. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. É aquilo que eu estava falando anteriormente. É melhor comer um pedaço de pão seco, não é nem pão fresquinho, não, é de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa repleta de banquetes onde tem muitas brigas. 17:9. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. Aqui está falando do perdão. Encobrir aqui não tem o sentido de acoitar o pecado ou o erro, não. Encobrir aqui está falando de perdão. Quem perdoa, esquece, entre aspas. Não estou falando de Alzheimer, não. Esquecer é colocar uma pedra em cima e não ficar jogando na cara. Se a pessoa fica jogando na cara é porque não perdoou. Então não diga que perdoou. Vai orar a Deus, vai se tratar espiritualmente e emocionalmente. E é difícil. Tá? Quem lança em rosto separa bons amigos. Aqui é um princípio. Quem fica jogando na cara vai distanciar as pessoas. Preste bem atenção. Não estou falando de uma pessoa que vive em iniquidade. Alguém errou contigo, cometeu um erro. A pessoa pediu perdão, se consertou com você. E você vive o tempo inteiro jogando na cara da pessoa. Você, além de não perdoar essa pessoa, você vai afastar ela. E muitas vezes é um bom amigo, cometeu um erro. Então nós precisamos aprender o quê? Aprender a perdoar. Ser perdoado por Deus é moleza. Ah, Deus me perdoou, enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim. Ai, que lindo! Que maravilha, é lindo, irmã Maurani. Mas e na hora que eu tenho que perdoar o próximo? Aí não perdoa. Fica guardando aquele rancor, aquela mágoa. Eu te perdoo, mas eu nunca vou esquecer. Eu te perdoo, mas nunca mais eu... Então isso não é perdão. Não é perdão. Eu sei que isso nos afronta. São relações humanas. Vocês poderiam estar numa palestra com um psicólogo, um psicanalista. Ele iria trabalhar nessa mesma linha. E quando a gente não perdoa, a gente adoece. Adoece emocionalmente, espiritualmente. E isso vai afetar até o nosso físico. Vai adoecer no corpo. A arma mais poderosa do cristão chama-se perdão. Perdoe. Se você não consegue perdoar, é sinal que tem algo muito errado com a tua vida. Eu vou falar. Eu tenho que falar. Eu não posso ficar fazendo teatro aqui na frente de vocês, não. Vocês querem morar no céu ou não? Jesus ensinou o caminho. O caminho do perdão é o caminho da cruz. Lembra que Cristo estava lá na cruz? A maioria ali blasfemando, murmurando, xingando. O céu transforma-se em noite. E Cristo olha para o céu com toda a dificuldade
de quem muito mal conseguia respirar, e ele clama a Deus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E ali, por causa dos nossos pecados, do pecado daqueles que estavam ali blasfemando, murmurando contra ele. Aí uma pessoa, às vezes, fala alguma coisa que a gente não gosta, nunca mais eu falo com essa pessoa. Você não é crente, então. O que Jesus ensinou? Jesus não ensinou a gente a guardar raiva, mágoa, nem rancor, não. Jesus ensinou o caminho do perdão. Há situações que não dá para caminhar junto. Entendo. Tem situações que não dá para caminhar junto. Mas não guardar raiva. Paulo e Barnabé tiveram suas diferenças no campo missionário. Se dividiram. Ficaram com raiva? Não. Simplesmente que um queria uma coisa, o outro queria outra. Então, cada um foi para um lado. Diferenças de propósito, não raiva. Não rancor, que isso adoece a gente. E a questão do perdão, ela é tão importante que Jesus disse assim: se alguém tiver alguma coisa contra você, deixe a sua oferta diante do altar e vai até essa pessoa e se conserte. Não é isso? Qual é o princípio por trás disso? Se nós não perdoarmos, não tem relacionamento com Deus. Vocês têm o conhecimento de vocês de Bíblia. Se vocês discordam, levanta aí e mostra que eu estou errado. E mostra que alguma pessoa que não perdoa possa ter um relacionamento com Deus. Tem como? E aí? Como é que nós ficamos? Não estou dizendo que é fácil, é difícil pra caramba. É muito difícil. Prova o nosso caráter, a nossa humildade, nos confronta, isso nos humilha, né? Aquele pouquinho de soberba, né? Que a gente costuma ter, de ego inflado, desmonta tudo. Joga tudo por terra, por causa do perdão. Quem não perdoa não pode ter um relacionamento com Deus. Foi Jesus que disse: se tem problema, vai consertar. Preste bem atenção, não estou dizendo que não vão acontecer problemas. Eu estou dizendo daquelas pessoas que não resolvem, que não pedem perdão, que não liberam perdão. Essas pessoas não têm relacionamento com Deus. Nesse período, nesse momento, o seu relacionamento vai estar impedido. Nem a sua oferta será aceita. A sua oração não será aceita. O seu louvor não será aceito. A face de Deus não estará virada para o seu lado. Você não terá o favor do Senhor. É Bíblia. Jesus vai dizer sobre o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses mandamentos, qual é o mais importante para nós na prática? Na prática, em termos de demonstração, é amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, sim. Mas como que você demonstra isso? Você vai levantar a mão para o céu e vai fazer Deus descer em todo o poder, em toda a tua glória, para mostrar para as pessoas que tem um Deus do seu lado? Você não consegue fazer isso. A demonstração, ela vem através do relacionamento com o próximo. Se não ama o próximo, não ama a Deus. Está escrito: se você não ama o teu próximo, a quem você vê, como que você vai amar a Deus que você não vê? E a palavra vai confrontando a gente. Eu não tenho compromisso
em passar a mão na cabeça de ninguém, não. Sabe por quê? No dia do juízo final, eu não quero ser julgado por causa de coisas que era para eu ter falado e eu não falei. Eu vou falar, esse tipo de ensinamento, para muitas pessoas é insuportável. Já falaram para mim, esse jeito que você está pregando e ensinando, a igreja nunca vai encher. Eu falei, então, enquanto eu estiver lá, não vai encher mesmo. Porque eu não vou deixar de ensinar a verdade para poder ter igreja cheia, não. Cheia de quê? Cheia de bode? Cheio de gente que vem procurar conveniência? Não. Podem até vir, mas não por causa da minha pregação. Não por causa do ensinamento, porque Jesus nunca se preocupou com isso. A multidão estava lá em volta dele, ele virou e fez um sermão tão duro que todo mundo foi embora. Ele ainda virou para os 12, vocês não vão também? Vai. Aí Pedro demonstra o que um verdadeiro discípulo de Cristo sente. Para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e agora, para poder encerrar essa questão do perdão. Se você não perdoa, você não vai morar no céu. Não estou dizendo que a salvação é pelas obras, não. Simplesmente as obras glorificam a Deus. Se você não libera perdão, você não vai morar no céu. Pastor Denis, se você não libera perdão, você não vai morar no céu. Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode fazer evangelismo, você pode fazer doações de grande quantia de dinheiro, você pode ajudar os pobres, você pode fazer o que quiser, não vai morar no céu. A salvação não é pelas obras, é pela graça, é pelo amor. Aprendam isso, a arma mais poderosa do crente é o perdão. Não estou dizendo que é fácil, irmãos, isso nos constrange, isso esmaga o nosso ego, eu sei disso. Por isso que Jesus vai dizer que o caminho é estreito, a porta é estreita, poucos são os que encontram, poucos são os que passam, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ah, Jesus, glórias a Deus. A repreensão, versículo 10. A repreensão faz marcas mais profundas no homem de entendimento do que 100 açoites num tolo. Quando uma pessoa tem sabedoria em sua vida, uma repreensão é pior para ele do que 100 açoites. Ele entende o poder da repreensão. Quando uma pessoa é tola, tolo, irmãos, é uma palavra para burro, tá? Significa uma pessoa que é burra, é tola, é estúpido. Quando ele recebe a repreensão, ele não aceita. Ele não aceita. Ele pode ser açoitado 100 vezes. Não vai produzir nele efeito, o mesmo efeito que uma repreensão para uma pessoa que tem sabedoria. Quem tem sabedoria, quando ele é repreendido, isso causa nele uma marca profunda. Ele vai refletir. Ele vai procurar mudar. Ele vai procurar melhorar. E a palavra de Deus corta, eu sei que corta. Eu estive orando ao Senhor. Eu não venho aqui de qualquer maneira. Eu oro ao Senhor e peço a Deus direcionamento para que o Espírito de Deus venha quebrantar o coração de vocês, para que vocês estejam no centro da vontade do Senhor. Tem gente que acha que pode fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, não pode não. E você precisa de se avaliar, porque eu vou dar conta da minha vida. Tem gente que acha que pastor vai dar conta da vida das pessoas. Não. A Bíblia diz que os pastores zelam pelas ovelhas como se fossem prestar contas. Como se fossem. Tem esse cuidado, tem esse zelo. Por isso que eu estou aqui ensinando. Eu poderia simplesmente me calar.
acabar com a EBD ou colocar um louvorzão e empurrar com a barriga. Eu viver a minha vida, pelo que eu entendo, e deixar vocês, cada um, seguir o rumo do próprio nariz. Poderia, mas não, eu estou aqui me esforçando, me esmerando e ensinando. Quando chegar o dia do juízo final, eu serei julgado por tudo que eu tiver feito, falado e pensado. Mas uma coisa eu coloco a cabeça no travesseiro e eu durmo tranquilo, é que eu não deixei de falar para vocês a verdade. Disso eu não serei acusado. 17, 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Quem é que sabe o que é um dique? Sabe o que é um dique? Alberto, o senhor sabe o que é um dique? Dique é uma barragem, tipo represa. Ok? Estou falando isso porque ele é uruguaio, alguma palavra pode soar diferente. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Alguém já viu como é que começa a romper? Já viu? Se você não viu, é só entrar na internet aí que tem vídeos à vontade para tu ver. Normalmente o nível da água se eleva, normalmente. Faz uma pressão maior do que a barragem consegue suportar e ela vai causar uma fissura, uma rachadura e vai começar a sair por ali um filetezinho de água. Um filetezinho de água. E aquilo vai aumentando a força e aquilo vai levando areia, pedra, aquilo que é colocado na barragem. Vai aumentando, de acordo com que a força da água vai aumentando, vai passando, ele vai abrindo a brecha, quando vê, rompe. Vocês lembram da tragédia que aconteceu em Brumadinho? Aquela barragem, se vocês forem olhar, os pontos de rompimento dela estavam todos úmidos. Todos úmidos. Estava merejando água já, até o ponto que colapsou e rompeu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A discussão é como essa água que rompe o dique. Se você precisa de resolver alguma coisa, não adianta ficar discutindo a vida inteira. Parou para conversar? Tem divergências? Entra para resolver. Não para ficar a vida inteira falando. Um fala de cá, outro fala de lá. Um fala de cá, outro fala de lá. Aí você vai ver, a discussão já não é nem mais por causa daquele motivo. Já estão ofendendo a mãe do outro, a família do outro, está falando de não sei o que, de não sei o que lá. Foi embora. É como o dique que se rompe. E o conselho do bíblico é o quê? Resolva. Aprenda isso. É um conselho prático. Se você não quiser seguir, simplesmente você vai sofrer muito. Nós vamos sofrer muito com isso. Aconteceu uma vez no trabalho que teve um problema e a pessoa não soube lidar com o problema e estava a ponto do dique romper. Eu fui lá, sentei, com toda a calma, fui conversando, contornando, apaziguando, até que ou você vai para resolver, ou então nem vá. E ir para resolver não é ir com uma faca na cintura, ou uma arma, ou com um pedaço de pau, ou com 1 litro de gasolina e uma caixa de fósforo, não. É ir para resolver, é ir com um ramo de oliveira na mão. Resolva. 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. No início eu falei que eu ia falar sobre as amizades, né? Irmãos, tem muitas pessoas que estão à nossa volta por conveniência. Aprenda isso. Conveniência. O que é conveniência? Enquanto você pode oferecer algo. Pode ser que tu não tenha dinheiro, mas tu tenha conhecimento. Tu tenha atenção. Tem gente que às vezes só quer sugar a sua atenção, o teu ouvido. São várias as hipóteses de conveniências que que as pessoas podem ter à nossa volta, que possam nos interessar.
Mas a Bíblia vai dizer que o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Você só vai conhecer um amigo de verdade no momento da adversidade. É quando a doença chegar. Porque quando tem o churrasco, é moleza. Quando tem a festa, tem todo mundo, aparece até quem não fala contigo. É verdade ou mentira? Aparece até quem não gosta de você. Aparece. Mas na adversidade, só os amigos. No momento que a despensa está vazia, cadê a turma dos interesses? A turma da conveniência? Quando a doença chega, aonde eles estão? Quando o desemprego bate a porta, quando está passando por um momento de necessidade. Deixa eu dizer uma coisa, a riqueza atrai as pessoas. Se você está bem financeiramente, as pessoas vão te dar tapinha no ombro, meu amigo aqui, meu amigo ali. Mas se tudo estiver mal, as pessoas se afastam. Eu lembro que o missionário Diego falou uma frase que eu não esqueço. Ele disse assim, para conhecer as pessoas, você precisa sentar com ele e comer 1 quilo de sal. Sentar para comer filé mignon é moleza, né, irmão Alberto? Filé mignon contra filé, né? É moleza. Eu quero ver sentar e comer 1 quilo de sal. Aí tu vai conhecer a pessoa. O amigo na adversidade, ele é um irmão. Na adversidade, os amigos não desaparecem. E quando a adversidade vier sobre a tua vida, glorifica a Deus. Porque aí você vai saber quem é quem na tua vida. Aqueles que dão tapinha nas costas e tal, muitos desses desaparecem. É na hora da adversidade que você sabe quem é quem. Guardem isso. Eu já vou encerrar, tá? Só mais 3 versículos. 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Um coração disposto é remédio. Um coração animado, ou seja, é o estado de espírito da pessoa. É remédio para os ossos, é remédio para o corpo. Isso aí, irmãos. Isso aí está nos relatos da psicologia. Uma pessoa que vive deprimida, que vive angustiada, ela adoece. Isso reflete no corpo da pessoa, nos órgãos. Mas a pessoa que é animada, não é que a pessoa nunca vai ficar doente, mas a pessoa animada, ela vai viver melhor. Até a saúde da pessoa melhora. Nós venhamos a buscar, e normalmente isso, irmãos, parte da disposição da pessoa entender a vida. É como a pessoa entende a vida. Como que a pessoa entende a vida? Às vezes ele acha que a vida gira em torno do umbigo dele, vai viver sofrendo. Se você achar e entender que tudo está nas mãos do Senhor e Ele tem um plano para tudo, você descansa e você vai viver melhor. Para terminar, 27 e 28 do capítulo 17. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem entendimento. Uma pessoa sábia não vive falando pelos cotovelos. Por aí você vai poder entender e compreender se você tem sabedoria na sua vida ou não. É se você fala sem comedimento. Então, um jargão popular que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Bom dia, seu cavalo. Está falando tanto que vê uma sombra ali e dá bom dia a um cavalo. Por quê? A pessoa nem olhou a situação que está à volta dele, está falando. É o jargão popular. Não entende o que está acontecendo. Então, quem tem conhecimento é comedido no falar. Não vive falando pelos cotovelos. A pessoa que tem conhecimento, que tem a sabedoria de Deus, fala pouco. Fala o necessário. Já que nós estamos nesse assunto, 18:13.
Uma outra coisa interessante. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Guardem isso. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Isso tem a ver com a pessoa que fala muito, que fala pelos cotovelos, não tem comedimento. Ele fala tanto, ele fala demais, ele tem esse impulso e não consegue se controlar, que responde antes de ouvir. Às vezes a gente está falando, vai falar uma coisa, você não consegue terminar a frase, a pessoa já te interrompe e já responde para você, sendo que você nem terminou a frase. Às vezes você está começando a construir um argumento para depois fazer uma pergunta, a pessoa já te corta, não deixa nem você falar. Quem responde antes de ouvir é insensato. É tolo. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Sabe o que isso significa? Até o camarada que é insensato, se ele calar a boca e só ficar ouvindo, as pessoas vão olhar para ele e vão dizer assim: esse camarada tem sabedoria, porque ele fala pouco e ouve muito. Às vezes ele nem tem sabedoria, mas só pelo fato dele ter calado a boca e ter se prestado mais a ouvir do que falar, ele é tido por sábio. Isso quer dizer que quem fala muito é tido por tolo. Tá? E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Que nós, irmãos, venhamos aprender a controlar a nossa língua. É um dos piores defeitos que nós podemos ter, é a falta de comedimento das palavras no falar. Pessoa que fala demais não é digna de confiança. Porque fala muito, quando vê, começa a falar até coisas que foram te confiadas em particular, que não era para ser falado. Não presta atenção no que está falando, não leva em consideração os problemas que podem acontecer por causa das palavras. Ou seja, é insensato, está falando, não pensa. Temos que tomar cuidado. O comedimento faz parte do fruto do Espírito, da temperança, o autocontrole. A pessoa tem que controlar a língua. Eu não vou falar muito sobre isso porque a hora já foi embora, eu já vou orar para encerrar. Mas a Bíblia vai dizer, na carta de Tiago, que a língua é um membro pequenininho, assim como uma fagulha de fogo pode incendiar uma floresta inteira. Assim é a língua. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos e como nós falamos. Porque pelas palavras, como vocês já viram aqui, podemos causar ferimentos graves, podemos trazer ruínas sobre nossas vidas e pior, sobre a vida dos outros. Amém?